30 moedas de prata. Por 2 milênios, este foi o preço da traição mais infame da história da humanidade. É um número que ecoa através dos séculos, sinônimo de deslealdade e ganância. Mas, e se eu te dissesse que esse número, o suposto motivo para Judas Iscariotes entregar Jesus de Nazaré, simplesmente não faz sentido? A história que nos contaram, a de um apóstolo consumido pela cobiça, desmorona sob um escrutínio mais atento. O valor é tão surpreendentemente baixo, tão insignificante diante da magnitude do ato, que nos força a perguntar: o que realmente aconteceu naqueles dias finais em Jerusalém? Estamos prestes a desvendar um dos maiores quebra-cabeças históricos, e a resposta pode mudar tudo o que você pensa que sabe sobre essa história. Se este tipo de investigação profunda, que desafia narrativas consagradas, é o que você procura, inscreva-se no canal e ative as notificações. Você não vai querer perder o que vem a seguir. Para entender a contradição, primeiro precisamos entender o homem. Judas Iscariotes não era um estranho ou um inimigo infiltrado. Ele era um dos 12, um membro do círculo mais íntimo de Jesus, escolhido a dedo pelo próprio Mestre. Mais do que isso, ele ocupava uma posição de imensa confiança. Era o tesoureiro do grupo, responsável pelo dinheiro que sustentava o ministério. Ele tinha acesso direto aos fundos, às doações e aos recursos. Era um homem que caminhou, comeu e aprendeu ao lado de Jesus por anos. Essa proximidade torna sua traição não apenas chocante, mas profundamente ilógica se o motivo fosse apenas financeiro. A explicação tradicional, repetida em sermões e escolas dominicais por séculos, é a da ganância pura e simples. O Evangelho de João o descreve explicitamente como um ladrão que costumava furtar da bolsa de dinheiro. A narrativa é direta. Judas viu uma oportunidade de lucro fácil e a agarrou, vendendo seu mestre pelo melhor preço que conseguiu. Para muitos, o caso está encerrado. Ele era um homem corrupto, cujo amor ao dinheiro superou sua lealdade. Essa visão pinta um retrato conveniente de um vilão unidimensional, um bode expiatório perfeito sobre o qual recai toda a culpa. É uma história fácil de digerir, que oferece uma moral clara sobre os perigos da cobiça. Mas a história raramente é tão simples. É aqui que a matemática e a lógica entram em cena para destruir essa narrativa simplista. O que exatamente valiam 30 moedas de prata? Historiadores e teólogos concordam que provavelmente se tratava de siclos de Tiro, a moeda padrão para o pagamento do imposto do templo. Na época, 30 ciclos de prata equivaliam a cerca de 120 denários. Um denário era o salário de um dia para um trabalhador braçal. Portanto, Judas teria traído o homem que ele acreditava ser o Messias por um valor equivalente a 4 meses de salário de um trabalhador comum. Além disso, de acordo com a lei hebraica no livro do Êxodo, 30 ciclos de prata era a compensação legal pela morte de um escravo. Um valor simbólico, quase um insulto. Para um homem com acesso à bolsa do grupo, essa quantia não era uma fortuna que mudaria sua vida. Era uma quantia modesta, quase trivial. Isso nos deixa com uma dissonância cognitiva impossível de ignorar. Por que um homem em uma posição de confiança, que testemunhou milagres e ouviu ensinamentos revolucionários, arriscaria tudo, sua vida, sua alma, seu lugar na história, por uma quantia tão baixa? Se a ganância fosse seu único motor, ele poderia ter simplesmente fugido com a bolsa de dinheiro, um crime muito menos perigoso e com um retorno financeiro potencialmente maior. A explicação da ganância não se sustenta. Ela é fraca, inconsistente e levanta mais perguntas do que respostas. Se não foi pelo dinheiro, então pelo quê?
A verdade por trás do ato de Judas é muito mais complexa, muito mais política e infinitamente mais perturbadora do que a história que sempre nos contaram. Judas Iscariotes. Nenhum outro nome na história humana carrega tanto peso, tanta infâmia. Por 2 milênios, ele tem sido o arquétipo universal do traidor, o amigo que se volta contra o mestre, o apóstolo que vende seu salvador por um punhado de moedas. A história que todos conhecemos é assustadoramente simples. Movido pela ganância, Judas entregou Jesus aos seus inimigos com um beijo, selando seu destino por 30 moedas de prata. É uma narrativa tão poderosa que se tornou um pilar da civilização ocidental. Mas e se essa história, a mais famosa traição de todas, estiver fundamentalmente errada? E se o motivo que nos foi ensinado for apenas uma cortina de fumaça, escondendo uma verdade muito mais profunda e chocante? Nós não estamos aqui para aceitar respostas fáceis. Estamos aqui para conduzir uma investigação forense sobre o passado, analisando as evidências, o perfil psicológico e o contexto histórico para entender o que realmente aconteceu naquele jardim há 2000 anos. Se você também acredita que a história merece ser investigada com rigor e sem dogmas, inscreva-se agora e ative as notificações, porque estamos prestes a desvendar o perfil psicológico do homem mais odiado da história. A nossa primeira prova contra a narrativa oficial é justamente o seu elemento mais famoso: as 30 moedas de prata. O problema não é o ato, mas o preço. Ele simplesmente não faz o menor sentido. A explicação padrão, repetida em sermões e escolas, é a da ganância. O Evangelho de João pinta Judas como um ladrão, o tesoureiro do grupo que desviava fundos para si mesmo. A traição, portanto, seria o ápice de sua corrupção, a oportunidade final de lucrar com sua posição. Para muitos, o caso está encerrado. Ele era um homem corrupto, cujo amor ao dinheiro superou sua lealdade. Essa visão pinta um retrato conveniente de um vilão unidimensional, um bode expiatório perfeito sobre o qual recai toda a culpa. É uma história fácil de digerir, que oferece uma moral clara sobre os perigos da cobiça. Mas a história raramente é tão simples. É aqui que a matemática e a lógica entram em cena para destruir essa narrativa simplista. O que exatamente valiam 30 moedas de prata? Historiadores e teólogos concordam que provavelmente se tratava de siclos de Tiro, a moeda padrão para o pagamento do imposto do templo. Na época, 30 ciclos de prata equivaliam a cerca de 120 denários. Um denário era o salário de um dia para um trabalhador braçal. Portanto, Judas teria traído o homem que ele acreditava ser o Messias por um valor equivalente a 4 meses de salário de um trabalhador comum. Além disso, de acordo com a lei hebraica no livro do Êxodo, 30 ciclos de prata era a compensação legal pela morte de um escravo, um valor simbólico, quase um insulto. Para um homem com acesso à bolsa do grupo, essa quantia não era uma fortuna que mudaria sua vida. Era uma quantia modesta, quase trivial. Isso nos deixa com uma dissonância cognitiva impossível de ignorar. Por que um homem em uma posição de confiança, que testemunhou milagres e ouviu ensinamentos revolucionários, arriscaria tudo, sua vida, sua alma, seu lugar na história, por uma quantia tão baixa? Se a ganância fosse seu único motor, ele poderia ter simplesmente fugido com a bolsa de dinheiro, um crime muito menos perigoso e com um retorno financeiro potencialmente maior. A explicação da ganância não se sustenta. Ela é fraca, inconsistente e levanta mais perguntas do que respostas. Se não foi pelo dinheiro, então, pelo quê? A verdade por trás do ato de Judas
é muito mais complexa, muito mais política e infinitamente mais perturbadora do que a história que sempre nos contaram. Se a ganância é uma motivação fraca, precisamos procurar por um motivo mais forte, algo que pudesse levar um homem a um ato tão extremo. E é no cenário político fervilhante da Judéia do primeiro século que encontramos uma teoria poderosa e perturbadora. Judas não era um ladrão, mas um patriota, um revolucionário. Para entender essa hipótese, precisamos mergulhar no contexto da ocupação romana. A Judéia era um barril de pólvora. O povo judeu, orgulhoso e monoteísta, sofria sob o jugo de um império pagão. Grupos rebeldes surgiam por toda parte, pregando a insurreição violenta. Entre os mais radicais estavam os zelotes e sua facção mais extrema, os sicários, assassinos que carregavam adagas, sicai, sob seus mantos para atacar soldados romanos e colaboradores judeus em meio à multidão. O próprio nome de Judas, Iscariotes, pode ser a nossa primeira pista. Enquanto alguns estudiosos acreditam que significa homem de Queriote, uma cidade na Judéia, outros propõem uma ligação direta com o termo sicários. Se Judas era um sicário, ou pelo menos um simpatizante da causa zelote, sua visão sobre Jesus seria radicalmente diferente. Ele não o veria apenas como um mestre espiritual, mas como o Messias guerreiro profetizado, o líder militar que finalmente esmagaria os legionários romanos e restauraria o reino de Israel. Ele teria seguido Jesus esperando por um chamado às armas, por uma revolução que libertaria seu povo. Mas, em vez disso, ele ouvia sermões sobre amar os inimigos e dar a outra face. Imagine a crescente frustração de Judas. Ele vê o poder de Jesus, testemunha milagres que poderiam ser usados como armas de guerra, vê as multidões prontas para segui-lo até o fim. No entanto, Jesus se recusa a assumir o papel de rei revolucionário. Para um homem com a mentalidade de um zelote, essa passividade seria incompreensível, talvez até uma traição à causa do povo judeu. A traição de Judas, sob essa ótica, deixa de ser um ato de cobiça e se transforma em um ato de desespero político, uma manobra calculada e arriscada. Ele não queria que Jesus fosse morto, ele queria forçar sua mão. Ele acreditava que, ao ser confrontado diretamente pelas autoridades romanas e pelo Sinédrio, Jesus finalmente abandonaria a retórica pacífica e liberaria seu poder divino, iniciando a tão esperada rebelião. O beijo no jardim, então, não seria um sinal de afeto pervertido, mas um gatilho, um catalisador. Judas estaria dizendo: é agora ou nunca. Mostre a eles quem você realmente é. Ele entrega Jesus esperando por um milagre de proporções épicas, uma demonstração de força que uniria a nação. Mas o milagre não acontece. Jesus se entrega pacificamente, sem resistência. O plano de Judas falha catastroficamente. O remorso que o leva ao suicídio, nesse cenário, não é a culpa de um ladrão, mas a agonia de um patriota cujo plano para salvar sua nação resultou na morte de seu líder. Esta teoria transforma Judas de um vilão ganancioso em uma figura trágica, um homem cujas convicções políticas o cegaram. E se essa análise está fazendo você questionar tudo o que sabia, demonstre seu apoio à nossa investigação, clicando no botão de curtir e compartilhando este vídeo. Nosso trabalho depende de mentes curiosas como a sua. Essa interpretação, embora não possa ser provada em definitivo, se encaixa muito melhor nos fatos do que a teoria da ganância. Explica o baixo valor das moedas. Elas não eram o objetivo, mas apenas um meio para conseguir a cooperação das autoridades. Explica o remorso extremo e o suicídio de uma forma psicologicamente mais coerente.
Judas não teria morrido por perder 4 meses de salário, mas a culpa de ter causado a morte do Messias por um erro de cálculo político é um fardo insuportável. Ele não seria o primeiro nem o último revolucionário na história a ser consumido pelo fogo de suas próprias convicções. Mas existe outra teoria, ainda mais controversa, que vem não da análise política, mas de um texto antigo e proibido, que pinta Judas não como vilão, nem como patriota, mas como um herói. Por quase 2000 anos, a história de Judas foi contada apenas por seus detratores. Os 4 evangelhos canônicos, escritos pelas comunidades que se formaram após a morte de Jesus, naturalmente o retrataram da forma mais sombria possível. Mas em 1978, perto de Nag Hammadi, no Egito, uma descoberta arqueológica abalou os alicerces da teologia cristã. Em meio a uma coleção de textos antigos, conhecidos como Evangelhos Gnósticos, estava um códice de papiro que continha uma obra inacreditável, o Evangelho de Judas. Datado de cerca de 300 d.C., mas sendo uma cópia de um texto grego ainda mais antigo, este documento oferecia uma versão da história que virava tudo de cabeça para baixo. Ele não era uma defesa de Judas, era uma narrativa contada, supostamente, de sua própria perspectiva. O Evangelho de Judas apresenta uma cosmologia radicalmente diferente da cristã ortodoxa. Para os gnósticos, o mundo material foi criado não pelo Deus verdadeiro e bom, mas por uma divindade menor e ignorante, o Demiurgo. O corpo humano era uma prisão para a centelha divina que reside dentro de cada um de nós. A salvação, portanto, não viria através da fé na ressurreição física, mas através do gnosis, o conhecimento secreto que permite à alma escapar da prisão da carne e retornar ao reino espiritual. E neste sistema de crenças, Jesus era um mensageiro do reino divino, vindo para transmitir esse conhecimento libertador a seus discípulos. Neste evangelho, Judas não é o traidor, mas o discípulo mais avançado, o único que realmente compreendeu a verdadeira natureza e missão de Jesus. Enquanto os outros apóstolos estavam presos a uma compreensão literal e materialista dos ensinamentos, Judas entendia que Jesus precisava ser libertado de sua forma física. O texto descreve conversas secretas entre Jesus e Judas, nas quais Jesus revela a ele os mistérios do universo e lhe dá uma instrução terrível e sagrada. Jesus diz a Judas, e cito uma tradução do texto: "Você superará todos eles, pois você sacrificará o homem que me veste." Em outras palavras, Jesus pediu a Judas para traí-lo. A traição, nesta perspectiva, é o ato supremo de lealdade e obediência. Judas não vendeu Jesus por dinheiro nem por política. Ele o ajudou a cumprir sua missão cósmica de escapar do corpo carnal. Ele se tornou o instrumento necessário para a libertação espiritual de seu mestre. Ao fazer isso, Judas sabia que seria amaldiçoado e odiado por toda a história, carregando um fardo que nenhum outro discípulo poderia suportar. Ele se tornou o maior dos sacrificados, condenado à infâmia eterna, para que o plano divino pudesse ser concluído. Esta narrativa o transforma de vilão em uma figura trágica e heróica, o santo amaldiçoado da tradição gnóstica. Naturalmente, essa visão foi violentamente rejeitada pela Igreja primitiva. Líderes como o bispo Irineu de Lyon, por volta do ano 180, denunciaram o Evangelho de Judas como heresia pura, uma distorção blasfema da verdade. Para a ortodoxia, que se baseava na ressurreição física de Cristo como o pilar central da fé, a ideia de que o corpo era uma prisão a ser descartada era anátema. O texto foi suprimido, seus exemplares destruídos, e ele desapareceu da história por 1600 anos.
Sua redescoberta nos força a confrontar uma pergunta desconfortável. Estamos lidando com uma ficção herética tardia ou com o eco de uma tradição alternativa que foi silenciada? A verdade, como sempre, pode estar em algum lugar no meio. Chegamos ao final de nossa investigação e agora é hora de reunir as evidências e tentar formular um veredito. De um lado, temos a teoria da ganância, a narrativa oficial, simples e moralmente clara, mas que desmorona sob o escrutínio lógico do valor irrisório das 30 moedas de prata. É uma explicação que serve a um propósito teológico, criando um vilão perfeito, mas falha como um perfil psicológico crível. Ela exige que acreditemos que um homem inteligente, com acesso a muito mais dinheiro, arriscou a condenação eterna por uma quantia que mal mudaria sua vida. Psicologicamente, é a teoria mais fraca de todas. Do outro lado, temos a teoria do revolucionário frustrado. Esta hipótese é muito mais robusta. Ela se encaixa perfeitamente no contexto político explosivo da Judéia romana e oferece uma motivação poderosa: o nacionalismo e o fervor religioso. Ela transforma o ato de Judas de uma traição mesquinha em uma manobra política trágica, um erro de cálculo com consequências catastróficas. Essa teoria explica o baixo valor do dinheiro, o remorso avassalador e o suicídio de uma forma muito mais coerente. Não há provas diretas, nenhum documento que diga Judas era um zelote, mas como uma reconstrução psicológica baseada em evidências circunstanciais. Ela é extremamente plausível e respeitada por muitos historiadores modernos. Finalmente, temos a teoria do sacrifício gnóstico, baseada no Evangelho de Judas. Esta é, sem dúvida, a mais radical. Ela nos desafia a repensar completamente a natureza do bem e do mal na história sagrada. Embora teologicamente fascinante, sua base histórica é mais frágil. A maioria dos acadêmicos concorda que o Evangelho de Judas foi escrito no século II, muitas décadas depois dos evangelhos canônicos, refletindo as crenças de uma seita gnóstica específica, e não necessariamente os eventos históricos. É improvável que represente um relato fiel, mas sim uma reinterpretação teológica posterior. No entanto, sua existência prova que, desde muito cedo, as pessoas já sentiam que a história oficial sobre Judas era incompleta e insatisfatória. Então, qual é o estado atual do nosso conhecimento? O que podemos dizer com certeza? Sabemos que um homem chamado Judas Iscariotes, um dos 12 apóstolos, entregou Jesus às autoridades. Sabemos que ele recebeu dinheiro por isso. Sabemos que, pouco depois, ele morreu de forma violenta. Todo o resto, especialmente o porquê, permanece no campo da especulação informada. A história o condenou como o maior vilão, mas uma análise mais profunda revela um perfil muito mais complexo. Um homem que pode ter sido um ladrão mesquinho, um patriota equivocado ou, na visão mais extrema, o discípulo mais incompreendido de todos os tempos. O verdadeiro legado de Judas talvez não seja sua traição, mas o enigma que ele deixou para trás. E enquanto alguns mistérios são sobre pessoas, outros são sobre lugares. A Bíblia descreve o Monte Sinai como o palco do maior encontro entre Deus e os homens, com fogo, fumaça e trovões. Mas, e se estivermos procurando no lugar errado esse tempo todo? Novas evidências sugerem que a montanha sagrada não está no Egito, mas na Arábia Saudita, cercada por cercas e avisos de perigo. Inscreva-se para a nossa próxima investigação, onde vamos refazer os passos do Êxodo.